Nós estamos na nossa segunda mensagem, crescendo na crise, aprendendo com Jesus na escola do Getsemane. Na semana passada, para aqueles que estiveram presentes, nós vimos que Jesus dedicou um tempo especial no momento da sua maior crise para ter intimidade com o Senhor. E nós aprendemos o valor, a importância da oração. O próprio Senhor Jesus Cristo, sendo Deus, sendo o Filho de Deus, o Deus encarnado, mesmo diante da sua maior crise, ele não se furtou de dedicar tempos de oração, cultivando a sua intimidade com Deus naquele momento mais difícil da sua vida e ministério. Se você não esteve conosco na semana passada, você pode acessar a mensagem no nosso canal do YouTube. Então você terá na íntegra a mensagem da semana passada. Hoje, nós queremos de novo olhar para o texto de Mateus, versículos 36 a 46, e tirar uma segunda grande lição para as nossas vidas. Nós podemos aprender com Jesus algo muito precioso e necessário para as nossas vidas quando nós enfrentamos momentos de crise. E eu queria resumir a mensagem de hoje com a seguinte frase: sozinho não dá. Sozinho não dá para passar pela crise. Sozinho nós não somos capazes de crescer no momento dessas crises. Sozinho não dá. Vamos ver o texto aqui de Mateus, capítulo 26, de 36 a 46. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e disse-lhes: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Se na semana passada nós aprendemos que o Senhor Jesus, no momento da crise, ele buscou ter intimidade com o Pai, nós também podemos observar nesse texto, nessa narrativa, que Jesus também contou com alguns companheiros de jornada nesse momento mais difícil
da sua vida e ministério. E, de fato, nós só podemos crescer na crise na companhia de outras pessoas, na companhia de outros irmãos. Jesus, o Deus homem, nos deu o exemplo de que sozinho não dá. Jesus, o Filho de Deus, ele não precisa de ninguém. Ele não precisava da ajuda dos seus discípulos. Ele não precisava da companhia dos seus discípulos. Mas no Getsemane, ele contou, ele compartilhou o que estava no seu coração e também pediu que os discípulos estivessem com ele, vigiando e orando. Observe a leitura dos versículos de 36 a 38. Veja o que a palavra de Deus nos diz. Então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e disse-lhes: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes, então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Veja bem, Jesus, ele não precisava da ajuda dos discípulos. Ele não precisava da presença dos discípulos. Ele não tinha nenhuma necessidade de compartilhar os seus sentimentos para os discípulos. Mesmo assim, nós vemos Jesus fazendo isso. Compartilhando aquele momento de angústia, de crise, com os seus companheiros de ministério. Companheiros que estiveram ao seu lado durante os últimos 3 anos e meio da sua vida entre nós. É muito interessante, porque se Jesus, sendo o Filho de Deus, ele convidou Pedro, Tiago e João para estarem com ele, nós também devemos, nos momentos de crise, contar com alguns irmãos que estejam próximos a nós, que nos suportem, que nos ajudem nos momentos de dificuldade, nos momentos de angústia, nos momentos de provação, nos momentos de tentação. Se Jesus, sendo Deus, fez assim, o que dirá eu e você? O que diremos? Nós também precisamos de companheiros durante a nossa jornada. E é muito interessante porque o texto nos fala desse relacionamento próximo de Jesus e os seus discípulos. Eles celebram a ceia, eles cantam o hino e vão juntos para o Getsemane. Ali, Jesus convida 3 dos seus discípulos para ir mais adiante. Ali ele compartilha toda a sua angústia, a sua tristeza com aqueles homens. Ali ele pede que eles fiquem com ele, vigiando e orando. Abra sua Bíblia. Lá no texto de Lucas 22 a 28. Lucas 22 a 28. E depois você também poderá abrir o texto de João 15. E é muito interessante porque no primeiro texto, o Senhor Jesus está respondendo a uma pergunta dos discípulos. Quem será o primeiro entre eles no reino
dos céus. E Jesus então fala da importância de sermos servos uns dos outros. Ele fala que aquele que quer ser o primeiro tem que ser o servo de todos. E ele também diz ali, justamente no versículo 28, que os seus discípulos eram aqueles que estiveram ao seu lado nos momentos das suas provações. Vocês são aqueles que estiveram comigo nas minhas provações. João capítulo 15, nós vemos o Senhor Jesus falando a respeito da diferença entre o servo e o amigo. E ele agora se volta para os discípulos e diz: eu não vos chamo mais servos, porque o servo não sabe qual é a intenção do seu senhor. Pelo contrário, eu os chamo de amigos. Veja que o grupo dos discípulos era um grupo especial de pessoas que compartilhavam a vida e os ensinamentos de Jesus. Jesus diz que eles estiveram ao seu lado nos momentos das suas provações. Ele agora também diz que aqueles discípulos não eram apenas servos, mas eram amigos do Senhor. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi do meu Pai, eu tornei conhecido de vocês. Desses dois discípulos, que agora são chamados de amigos do Senhor, ele tem, em especial, 3 discípulos que são mais próximos. E voltando lá para Mateus capítulo 26, versículos de 36 a 38, nós nos deparamos que esses discípulos, que eram mais próximos, eram justamente Pedro e os filhos de Zebedeu. E quem eram os filhos de Zebedeu? Tiago e João. E nós aprendemos ali que Pedro, Tiago e João, de uma maneira muito especial e peculiar, tinham uma proximidade com o Senhor Jesus Cristo. Lucas, capítulo 5, versículos de 9 a 10, nós vemos o seguinte: pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Essa passagem de Lucas capítulo 5 é justamente aquela passagem onde Jesus chama os seus primeiros discípulos. E os primeiros discípulos que foram chamados ao ministério pelo Senhor Jesus Cristo são Simão, também conhecido como Pedro, Tiago e João. Abra sua Bíblia agora, ou acompanhe a leitura de Marcos, capítulo 5, versículo 37. E o texto nos diz assim: e não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Esse texto nos aponta para aquele momento na vida ministerial do Senhor Jesus Cristo, onde ele cura a filha de Jairo. Quando Jesus vai para a casa de Jairo, quando ele entra no quarto daquela menina, ele não leva os 12 discípulos, mas ele leva aquele grupo
que de alguma maneira era mais próximo do Senhor. Ele leva consigo Pedro, Tiago e João. Veja agora Marcos, capítulo 9, versículo 2. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Marcos capítulo 9 nos mostra a narrativa da transfiguração do Senhor Jesus Cristo. Ali, naquele monte onde aconteceu a transfiguração, só os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, foram convidados para estarem com o Senhor. Apenas Pedro, Tiago e João viram o Senhor Jesus Cristo ser transfigurado, ou seja, ele ali diante deles teve a aparência de toda a sua glória e majestade. Pedro, Tiago e João presenciaram, viram diante dos seus olhos Moisés e Elias. Esse privilégio desse encontro foi simplesmente realizado diante desses 3 discípulos. E é interessante porque o Senhor declara e diz: olha, tudo aquilo que vocês viram, vocês não comentem com ninguém, até a minha ressurreição. Depois da ressurreição, Pedro, Tiago e João foram autorizados a compartilhar aquilo que eles viram no Monte da Transfiguração. E não é diferente no Getsemane. Nós vemos o Senhor Jesus Cristo convidando Pedro e os filhos de Zebedeu para estarem com ele num momento muito particular, onde ele, diante dos seus amigos, começa a ficar triste e angustiado. Ali, diante de Pedro, Tiago e João, o Senhor diz que a sua alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Por isso, então, ele diz: vigiem comigo e orem. Pedro, nós sabemos, foi o líder dos discípulos. Foi o grande líder da igreja primitiva. Tiago foi o primeiro apóstolo a ser martirizado por causa da sua fé. João também foi conhecido e descrito como discípulo a quem Jesus amava. Por que esses 3 eram os mais próximos do Senhor? Nós não sabemos. Mas nós sabemos que Pedro, Tiago e João estiveram mais próximos do Senhor nos momentos mais importantes, mais emblemáticos do seu ministério. Ali estavam Pedro, Tiago e João. No Getsemane, o Senhor Jesus, de fato, derramou o seu coração diante destes 3 discípulos. Diante desses 3 discípulos, o Senhor Jesus declarou: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Será que nós temos algo a aprender com o Senhor Jesus? A como enfrentar os momentos de crise? O fato é que desde o Éden até os dias atuais,
nós estamos mergulhados no individualismo e também no egoísmo. Nós somos assim. Pessoas que prezam pela sua individualidade. Pessoas que prezam pela sua privacidade. Pessoas que acreditam que de fato são autossuficientes, que não precisam da ajuda de ninguém. Também estamos mergulhados no nosso egoísmo. Nós acreditamos que somos o centro do universo, de que tudo gira ao nosso redor, de que todas as pessoas e todas as circunstâncias têm que conspirar para a nossa felicidade. Infelizmente, nós dizemos nos momentos de crise: eu não quero incomodar ninguém com os meus problemas. Outros ainda dizem o seguinte: olha, eu não quero expor a minha fragilidade, as minhas dificuldades. Olha, eu não preciso da ajuda de ninguém. Será que você é uma dessas pessoas que no momento de crise se fecha no isolamento, que acaba construindo um muro ao seu redor, uma redoma, onde as pessoas não sabem o que está acontecendo com você, onde as pessoas não têm acesso à sua vida? Será que esse isolamento não é motivado pela vergonha? Afinal de contas, as pessoas vão descobrir que eu não sou tão forte assim. Que na verdade eu sou frágil. Que eu também tenho problemas no meu casamento, com os meus filhos. Que eu tenho problemas profissionais. Que às vezes eu enfrento sim problemas financeiros. Que eu sim enfrento problemas espirituais. Que sim enfrento também problemas emocionais. Será que nós não nos isolamos porque temos vergonha das pessoas nos conhecerem e descobrirem que nós somos humanos, frágeis? Será que nós temos vergonha dos problemas que enfrentamos? Ah, mas as pessoas não podem saber que eu tenho dificuldade com meu marido, que eu tenho dificuldade com a minha esposa. Não, eles não podem saber que eu tenho dificuldade com o lidar do meu temperamento. Não, as pessoas não podem descobrir que eu sou uma pessoa que no fundo, não é uma pessoa espiritual, de oração. Será que é a vergonha de nos tornarmos vulneráveis diante dos outros? Ou será que o que nos move no isolamento é o orgulho? Realmente eu não preciso da ajuda de ninguém. Realmente eu não preciso da oração de ninguém. Eu não preciso do conselho de ninguém. Eu não preciso de nenhuma ação para sair desse problema. Será que nós não admitimos, no fundo, que sim, não somos autossuficientes e precisamos, por muitas vezes, da ajuda, da graça e da bondade de outras pessoas para com as nossas vidas? Vejam que o texto de Provérbios, capítulo 18, versículo 1, nos diz: quem se isola busca os seus próprios interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Viver isolado das outras pessoas, num castelo, é uma rebeldia contra a sensatez. Só um louco, só um insensato acredita
que isolado estará melhor, que isolado conseguirá resolver os seus problemas, que isolado conseguirá passar pelas crises e mais, que isolado crescerá diante das crises. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 8. A palavra de Deus nos diz assim: havia um homem totalmente solitário. Não tinha filho, nem irmão. Trabalhava sem parar. Contudo, os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava: para quem estou trabalhando tanto? E por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo. É um trabalho muito ingrato. Um homem totalmente solitário. Não tinha filhos nem irmãos. Viver assim, o pregador diz que é um absurdo. Será que nós não estamos vivendo essa realidade em nossas vidas? Nós já falamos aqui em um domingo anterior que a tecnologia, o uso da tecnologia, ele aproxima as pessoas que estão distantes. E é uma bênção. Porque você pode falar com o seu filho lá no outro lado do mundo. Você pode conversar com um amigo e vê-lo na tela do seu celular. E ficar horas conversando. Porém, essa mesma tecnologia que aproxima as pessoas que estão distantes é a tecnologia que distancia aqueles que estão perto. Você fala com o seu filho do outro lado do mundo, mas você não tem a capacidade de conversar com a sua esposa antes de dormir. Você não consegue conversar com os seus filhos no momento da refeição, porque todos estão em reverência ao celular. Cada um na sua individualidade, cada um no seu mundo fechado, cada um vivendo a sua vida e buscando os seus próprios interesses. E no momento da crise, com quem você conta? Quem você procura? Com quem você conversa? Com quem você abre o coração? Para quem você pede oração? Jesus não precisava dos discípulos. Não tenha dúvida nenhuma. Não precisava. Mesmo assim, ele levou Pedro, Tiago e João. E para Pedro, Tiago e João, ele abriu o seu coração. Ele compartilhou o seu estado de espírito. E ele convidou-os a orar e vigiar com ele. Será que nós não precisamos contar com companheiros de jornada durante a nossa vida? Será que nos momentos de crise nós não precisamos de outras pessoas para nos ajudar? Se Jesus fez isso, quem sou eu? Quem é você? Para desprezar a presença de outros companheiros de jornada. Vamos pensar aqui, eu quero terminar a nossa mensagem de hoje refletindo em algumas aplicações da importância de entendermos que sozinho não dá. Sozinho não dá para enfrentar uma crise. Sozinho não dá para crescer na crise. E a primeira aplicação que eu queria fazer com vocês é a seguinte: que os amigos, a presença de bons amigos, de irmãos de fé e caminhada, nos mostram que eu não sou autossuficiente. Eclesiastes capítulo 4,
de 9 a 12. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Veja os benefícios de termos um amigo, alguém presente na hora da crise. Os amigos nos mostram que nós não somos autossuficientes, nós precisamos de ajuda. Por isso a igreja é tão importante. Por isso a comunidade da fé, por isso a família da fé é essencial para a manutenção da nossa vida com Deus. Tem uma segunda aplicação que eu gostaria de compartilhar com vocês. Que os amigos, da mesma maneira que a oração melhora a visão, também os amigos melhoram a nossa visão. Por quê? Provérbios 15, 22. Um texto tão conhecido. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Qual foi a última vez que você parou para pedir oração para um amigo? Qual foi a última vez que você parou para pedir o conselho de um irmão? Sim, os amigos cristãos, os amigos que têm um compromisso com o Senhor, podem nos ajudar com conselhos valiosos. Podem nos dar uma outra perspectiva a respeito da nossa vida e a respeito da vontade de Deus para as nossas vidas, principalmente nos momentos de crise. Continuando. Terceira aplicação. Os amigos nos ajudam em oração. Eu vi uma frase um tempo atrás que dizia o seguinte: quando você não souber o que fazer, ore. Se você não sabe como ajudar o seu irmão, a sua irmã na fé, ore. Ore pela vida desse irmão, dessa irmã. O texto de Tiago 5, versículo 16 nos diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros. E mais, orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Orem uns pelos outros para serem curados. Os amigos nos ajudam em oração. Uma quarta aplicação aqui. Opa, acho que passou aqui. Os amigos aliviam o nosso fardo. Veja bem, os amigos aliviam os nossos fardos pesados. Gálatas 6:2 e depois Romanos 12:15. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo? Ame ao seu próximo como a si mesmo. Veja bem que essa é a ordem do nosso Senhor. Você sabe, você tem conhecimento que alguém está levando um fardo pesado. Você então tem a responsabilidade de ajudá-lo nessa dificuldade. Romanos 12:15 diz: alegrem-se com os que se alegram e com os que choram. Qual foi a última vez que você chorou? Com alguém. Por alguém. É isso que a Bíblia nos ordena.
nos alegrarmos no momento de alegria, mas também chorarmos, compartilharmos a dor dos outros. E por fim, agora sim, os amigos nos mantêm no caminho certo. Principalmente nos momentos de crise. A tentação é grande. A tentação é grande. Nós somos tentados a satisfazer um desejo legítimo de uma maneira contrária à vontade de Deus. É aquele momento da crise financeira que aquela oportunidade aparece diante de nós. Mas você sabe que aquilo não é certo. É naquele momento de dificuldade no casamento que a tentação vem. É naquele momento em que nós temos que até mesmo disciplinar os nossos filhos, que um atalho aparece diante de nós. Veja que a presença de amigos, de irmãos nas nossas vidas, nos ajudam a nos manter no caminho do Senhor, exortando, aconselhando, advertindo, corrigindo, nos chamando até mesmo a atenção. Gálatas 6:1 diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Alguém pecou? Algum irmão pecou? Você tem a responsabilidade de restaurá-lo com mansidão. Infelizmente, o isolamento é uma grande tentação e um grande perigo. Quando vivemos isolados uns dos outros, nós estamos nos colocando em perigo. Ninguém sabe da sua vida. Ninguém sabe quais são as suas fragilidades. Ninguém sabe quais são as suas lutas. Ninguém sabe quais são aqueles pontos cegos que você não consegue perceber de onde vem o perigo. Quando nós nos isolamos, nós estamos a um passo da queda. Mas quando nós nos cercamos de pessoas que estão compartilhando conosco a jornada, nós podemos confessar os nossos pecados, nós podemos receber oração, instrução, exortação e restauro para as nossas vidas. Por isso, a segunda lição que nós aprendemos na escola do Getsemane é essa: sozinho não dá. Eu quero terminar com a seguinte frase. Roosevelt Arantes diz assim: Jesus não nos chamou para sermos dependentes ou independentes. Ele nos chamou para sermos interdependentes. Isso é igreja. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Deus nos ensina a lição de sermos a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, a família de Deus. Nos ensina, ó Deus, a sermos interdependentes. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.